tudo bem? Estamos de volta aqui, gente, na nossa mentoria de alto nível, né? Nossa formação estratégica para elaboração de projetos e captação de recursos, principalmente do governo federal, né? Mas também recursos privados, né? Vamos buscar onde tiver, né? E sempre como eu começo, esse bloco aqui, gente, ele é um FAQ, né? Aqui é um bloco de perguntas e respostas, que você, eu vou dizer por que que é importante para você, para consulta rápida, tá? Então aqui a gente continua batendo naquilo que a gente já falou lá em cima, só que a gente agora vai aprofundando um pouco mais, buscando novas questões. Esse bloco, ele é fundamental para você. Por que que ele é fundamental para você? Porque, gente, quantas vezes um projeto parou ou uma decisão foi adiada por causa de uma dúvida burocrática. Alguém estava com uma dúvida, parou o projeto, parou, né, e empacou o negócio. Então, este bloco, ele é o seu arsenal de consulta permanente. Para esse tema aqui, todos os cadernos vão ter 50 perguntas e respostas, tá? Os 6 cadernos terão perguntas e respostas. Então, vocês vão ter um total de 300 perguntas e respostas ao total do curso, ao final do curso, tá? Mas, percebam, você vai olhar por assunto. Quando se falar de elaboração de projetos, falar do sistema SWOT, da matriz SWOT, do método SMART, você vai vir aqui, perguntas e respostas. Legal? Então, ele é teu arsenal de consulta para você consultar quando você tiver dúvida. Então, mapeamos as maiores dores, os mitos limitantes, tá? Os mitos limitantes e as barreiras legais que paralisam as OSCs diariamente e os transformamos em 50 respostas diretas, assertivas e fundamentadas na Lei 13.019. Mantenha esse material sempre na sua mesa de trabalho para resolver o quê? Os problemas reais e afastar o achismo. Não ficar agindo, eu acho que, eu acho que. Não, você tem certeza. Você vai lá, toda a resposta aqui, gente, ela está fundamentada na lei. Então aqui você vai afastar o achismo da sua gestão financeira, tá bom? Você vai agir dentro da lei, ok? Então vamos lá. Aqueles tópicos que nós botamos lá atrás, eu vou trazer todos eles aqui, ó. Natureza jurídica, o Estatuto da OSC. O que é, perante a lei, uma organização da sociedade civil? Gente, organização da sociedade civil é uma entidade privada, como nós vimos, sem fins lucrativos. E está dividido em 4 aqui: associação, fundação, organização religiosa com fins sociais ou uma cooperativa social, tá? Que aplica integralmente os seus excedentes na sua missão social, ok? A minha ONG, ONG ou OSC, como a gente já vem batendo, vamos batendo, botando essa nomenclatura, OSC, pode ter lucro em suas atividades? Em tese, lucro não, mas ela pode ter superávit. Então, quando a gente fala pode ter lucro, pode, mas o nome correto não é lucro. Então, você pode vender produtos com margem de lucro? Pode. Você pode vender produtos, fazer trabalhos, prestar serviço, produzir algo e vender? Pode, pode. Pode fazer leilão? Pode, pode. O que sobrar ali, o que der de resultado financeiro, é lucro? Não. Você vai chamar de superávit. Então, sempre no final, quando você for fechar suas contas, você vai ver o que sobrou do exercício. Sobrou? Então, é superávit. E aí a lei proíbe a distribuição desse dinheiro entre diretores ou sócios. Ele deve ser 100% reinvestido nos projetos da instituição. Tem que reinvestir. Você pode até criar um fundo para guardar esse superávit, para utilizar na frente no momento de necessidade ou para outros projetos, mas distribuir nunca, tá bom? O que não pode faltar no estatuto social da minha ONG ou da minha OSC para captar recursos?
objetivos voltados à relevância pública, regras de escrituração contábil, a previsão de que, em caso de fechamento, o patrimônio será transferido para outra OSC da mesma natureza. E aí eu coloco aqui o artigo da lei, o inciso, para você ir lá na lei e encontrar. Legal? Preciso do título de utilidade pública federal para operar o Transfere Gov? Não. Gente, o título de utilidade pública federal foi inclusive revogado, extinto, não existe mais. Tá? Quem tem, tem, mas é, não é necessário. Hoje, o acesso aos recursos do governo federal independe desse certificado. E a grande questão, o SEBAS. Né? O pessoal fala muito do SEBAS. Preciso ter o SEBAS. O que é o SEBAS, gente? É o certificado de entidade beneficente da assistência social. Eu preciso do SEBAS para receber recursos federais? Não, não precisa do SEBAS para receber recursos federais. Ah, é, professor, mas o pessoal sempre diz que eu preciso do SEBAS. Esses dias eu fui na instituição e aí uma presidente da APAE, nesse município que eu fui, visitando a APAE. E aí ela falou, nossa grande dificuldade para receber recursos é porque a gente não tem o SEBAS. Aí eu falei, meu Deus, não. Até falei para ela, já se inscreve no curso que eu estou abrindo, tal, para você, se possível, passa para o teu contador também, para que ele também possa fazer o curso e tenha conhecimento de que o SEBAS não é obrigatório para captar recursos do governo federal, tá bom? Ou seja, a exigência de certificações prévias, como o SEBAS, é vedada como condição para receber, para celebrar parcerias no, conforme o marco regulatório das organizações de sociedade civil. Gente, exceto se houver uma lei específica, tá? Daquela determinada política determinando isso, tá bom? O SEBAS, na verdade, para que que ele serve hoje em regra, professor? Geral, só para isenção da cota patronal do o INSS. Então, para a instituição não pagar a cota patronal para o INSS, então, ele tem que ter o SEBAS, tá? Beleza? Então é para o quê? Diminuir a tributação. O SEBAS hoje serve para diminuir tributação. Só que para você, por exemplo, ter o SEBAS, diminuir tributação, uma coisa que vai ser obrigado, você não pode, você não pode remunerar os teus dirigentes com qualquer valor. Ele vai ter que estar limitado ao teto do STF. Então, se a tua instituição grande, o teu presidente lá trabalha, o presidente trabalha na instituição, está lá dedicado, ele pode ter uma remuneração dentro do projeto que ele está trabalhando, superior ao ministro do STF? Não. Por quê? Porque o SEBAS, ele, quando você se credencia pelo SEBAS, uma das condições que você tem que ter, uma cláusula que você tem que ter é a garantia de que isso não vai acontecer. Ok? Quanto tempo de CNPJ ativo a minha OSC precisa para fechar parceria com a União? 3 anos. É 3 anos para a União, 2 anos para o Estado e 1 ano para o município. Tá bom? Beleza? Está tudo aqui, ó. A OSC, a ONG, ela pode funcionar de forma legal em um endereço residencial? Pode. A lei exige a comprovação, tá? De que a organização funciona no endereço declarado. Contas de luz, de energia. Você não pode misturar as contas. Por exemplo, você não pode estar na instituição, na residência, e você utiliza a energia da residência para o teu uso. Então, para o teu uso, você não vai poder declarar como despesa da entidade. Essa é a questão. Tá? O TCU aceita sedes em residência dirigente para fins puramente administrativos, né? Comodato. Mas a execução de projetos sociais robustos exigirá espaço adequado, compatível com a proposta que você está fazendo. Perceba, gente, então eu trago aqui vários pontos onde você vai vindo fazendo o quê? O tira-teima. Tira-teima. Vai tirando a dúvida sobre determinados assuntos. Ó, quando a gente fala aqui, ó, a gente falou lá da parte jurídica. Agora aqui é o diagnóstico, SWOT é a estratégia de captação. Ó, porque minha OSC, minha ONG, OSC, ela deve aplicar a matriz SWOT fofa antes de captar recursos.
Por quê? Buscar recursos sem planejamento gera devolução de dinheiro. A matriz SWOT ou FOFA permite mapear suas forças e fraquezas internas, além de oportunidades e ameaças externas, garantindo que o projeto inscrito não esbarre na sua própria incapacidade técnica de execução. Gente, nenhum ministério, nenhum órgão vai dar dinheiro para você operar algum projeto se ele achar que você não vai cumprir, se ele achar que você não tem estrutura, se ele achar que você não vai conseguir prestar conta de forma adequada, executar de forma adequada. Então, o planejamento estratégico institucional, ele é importantíssimo. Legal? Aí vem, o que seriam forças e fraquezas? Aí vai falando, gente, ó, eu não vou ler todos eles, mas vocês vão fazer esse dever de casa. E vocês vão ter isso aqui guardado para quê? Para estudarem no momento oportuno, tá? Quem é concedente, o caminho do dinheiro e os instrumentos, tá? Ó, os instrumentos. Aqui, por exemplo, ó, de onde nasce o dinheiro que chega até a OSC ou até a ONG. Eu depois vou substituir essas que ficou aqui de ONG que a equipe colocou, por OSC. Eu gosto mais de OSC, tá bom? Mas você também pode substituir no teu material, tá bom? Pode substituir no teu material. O que é o termo de fomento? O termo de fomento é o caminho do dinheiro quando a ideia projeto nasceu na OSC. O governo concedente apenas fomenta e apoia a iniciativa criada pela OSC. E o termo de colaboração é o contrário, é quando a ideia é do governo. O concedente quer implementar uma política pública específica e chama a OSC para essa implementação. Legal? Tranquilo? O que é acordo de cooperação? Acordo de cooperação técnica, gente, ele não envolve dinheiro. Não envolve dinheiro, tá? É só, por exemplo, troca de espaço, empréstimo de servidor, a parceria entre a OSC e o governo sem repasse de dinheiro. Não tem dinheiro. O governo cede o uso de um galpão abandonado para a OSC, para a instituição, para a organização, ela realizar um projeto de esporte gratuito e por aí vai indo, tá? Beleza? Então, ó, aqui, ó, a minha OSC pode receber transferência especial, emenda Pix? Emenda Pix não, gente. Só quem pode receber emenda Pix são os municípios. Municípios podem, os governos estaduais podem. Emenda Pix é o dinheiro direto na conta da instituição sem precisar apresentar projeto, tá? Então, a transferência especial chamada emenda Pix é uma modalidade exclusiva para repasse direto a governos estaduais e prefeituras. Nós vamos falar isso lá no curso próprio para gestores municipais. Ou seja, OSC, ONGs e OSCs, que é a mesma coisa, operam exclusivamente via marco legal, marco regulatório, tá? Termo de fomento e colaboração, ok? Beleza? Outra coisa, emenda parlamentar para a sua instituição, para a OSC. Ela exige edital, chamamento público? Não. Chamamento público é o edital que sai do Ministério. Quando é por emenda, a sua instituição, a OSC, não precisa participar de edital. Ela não concorre com ninguém, porque o CNPJ já está lá, tá? Não, o caminho é direto. O dinheiro vem direto para a instituição. A lei garante a inexigibilidade de chamamento público. Se o deputado, senador, vereador indicar o nome e o CNPJ da sua instituição, tá? Da sua OSC, da sua instituição explicitamente no sistema orçamentário. Pronto, acabou. Legal? Beleza? Aí aqui agora nós temos o quê? A questão dos dirigentes, remuneração. Ó, o marco regulatório das OSCs permite pagar o salário do presidente da OSC com recurso do projeto? Sim. A lei quebrou esse mito. Isso aqui é bem legal. Ó. A lei 13.019 quebrou o mito de que o presidente ou a diretoria não pode ser remunerada, tá? Então, a lei quebrou esse mito, desde que o dirigente atue efetivamente na execução daquele projeto. Por exemplo, como coordenador geral do projeto, ok. E a despesa esteja devidamente justificada no plano de trabalho. Então, lá no plano de trabalho, no projeto,
tem que entrar essa remuneração do presidente. Aí pode. Legal? Posso contratar pessoal próprio da ONG ou da OSC para CLT usando a verba federal? Pode, pode, sem problema algum. A remuneração da equipe, inclusive pessoal próprio, acrescida de FGTS, férias, 13º, pode ser paga com recurso da parceria, desde que vinculada à execução do projeto, do objeto. Por exemplo, você já tem lá 5 funcionários que são contratados com o CLT, já é da instituição. Você já pode colocar o quê? No projeto, esses 5 funcionários recebendo pelo projeto. Ah, mas ele recebe pela ONG. Ele vai parar de receber, ou pela OSC. Ele vai parar de receber pela instituição, da folha da instituição. Sim, ele para de receber pela instituição e passa a receber pelo projeto. É pela instituição, mas a conta, lembra do dinheiro que cai numa conta apartada? Ele vai passar a receber dessa conta apartada. E você vai prestar de conta no Transfere Gov, se for federal, ou se for estadual e municipal, você vai prestar conta por outros canais. Mas a folha dele, desses 5 funcionários, já vai passar para dentro do projeto, já vai ser custeado com o próprio projeto. Pode, professor? Pode. Legal? Beleza? A OSC, aí aqui vem algumas questões interessantes, tá? A OSC atrasa, se a OSC atrasar o salário, atrasou o salário da galera que está trabalhando. O Ministério paga a conta? Jamais. Se atrasar o salário, né, o vínculo empregatício, porque o dinheiro foi repassado. A sua instituição não pode atrasar o pagamento. Se ela atrasar o pagamento, a responsabilidade é dela. Não tem vínculo empregatício nenhum com o poder público. E outra coisa, se desse atraso gerar multas e juros, ele não pode ser lançado na conta do projeto. Esses juros e essas multas vão ter que ser pagas dos cofres próprios da sua instituição. Porque se você pegar esse juro e lançar lá, vai dar tomada de conta especial. Por quê, professor? Porque foi você que atrasou, não foi o Ministério. Se fosse o Ministério, ok, mas não foi. Foi você. Se você atrasou e o dinheiro estava na conta e você atrasou, e vai pagar juros, multa, uma conta, por exemplo, de energia, vai pagar multa, vai pagar juros pela. Você sabe que toda conta de energia atrasada, 2% de multa já é de cara, mais os juros diários. Atrasou. Essa multa que vai vir na próxima conta pode ser colocada, pode ser lançada a conta de energia ali direto com a multa e pagando já do dinheiro do projeto? Não. Essa multa você vai ter que destacar ela e pagar com dinheiro próprio da instituição. Não pode usar o dinheiro do projeto, do dinheiro público, para pagar a multa pelo atraso que é de responsabilidade da instituição. Perceberam isso, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode dar tomada de conta especial. O que é tomada de conta especial, gente? Vai para o Tribunal de Contas ou para o próprio órgão, pode fazer a tomada de conta especial, sabatinando tudo que foi ali e glosar. O que é glosar? Glosar é fazer você pagar aquela despesa que você lançou do teu bolso, do teu bolso, tá? Do teu bolso. Beleza? Então, assim, mas a gente vai ver lá na frente, são cuidados que tem que tomar. Beleza? Então, ó, não pode atrasar. O vínculo empregatício é exclusivo da OSC. A inadimplência da OSC não transfere a dívida trabalhista para a União, tá? Beleza? Outra coisa, prefeito ou deputado pode ser presidente de uma OSC que capta recurso? Cuidado. É proibido celebrar parceria se o dirigente da OSC for membro de poder ou do Ministério Público na mesma esfera de governo que repassa o recurso, tá? Não pode ter vínculo, tá, gente? Não pode ter conexão, tá? Legal? Essa regra de proibição se aplica aos parentes do deputado? Com certeza. Você tem um nepotismo, né? Então, sim, a regra se estende a cônjuges, companheiro e parentes até o segundo grau. Até o segundo grau. Veja que lá na súmula vinculante fala até terceiro grau, né? Súmula vinculante 13.
que é do STF, que fala do nepotismo. Aqui é trazida pela lei até o segundo grau, tá? Do dirigente do órgão concedente ou membro do poder que autorizou o repasse, combatendo aí o nepotismo. Legal? Execução financeira, professor, aqui é outro tema. Eu falei que ia ser rapidinho, né? Já estou batendo aqui. Aí vem, ó, pontos importantes, que é isso que você vai ter que guardar. A OSC precisa fazer licitação, professor, igual a prefeitura? Não, mas ela vai ter que fazer cotação, 3 cotações. Tem que fazer. Por isso que eu quero que vocês leiam isso aqui, gente. Tem que ler isso aqui, tá? Leiam perguntas e respostas para você ficar afinado, tá? Porque isso aqui que vai nortear as suas decisões no dia a dia, tá bom? Beleza? Tem que fazer a cotação, pelo menos 3 cotações ali. Legal? É. Pode a OSC misturar o dinheiro da emenda com o dinheiro de doações privadas? Não, que o que eu falei, proibido. A conta do recurso federal ela é exclusiva, separada. Eu posso sacar 200 mil do projeto em dinheiro para pagar, dinheiro vivo, para pagar a comunidade. Gente, nunca saca dinheiro vivo. Não pode sacar dinheiro vivo. Sempre vai ter que ser através do OBTV. É o que? A Ordem Bancária de Transferência Voluntária. As transferências sempre feitas pelo portal. Ah, professor, muito burocrático. Sim, mas essa burocracia, ela é para quê? Ela é para dar segurança para quem está trazendo o dinheiro. É para dar segurança para você que está fazendo, podendo mostrar que tem lisura, que tem transparência. E também transparência para os cidadãos. Porque o dinheiro, ele é público, ele tem origem pública, não é isso? Então, tem que ter a transparência. Tá? Então não pode sacar em dinheiro para pagar. Não. O dinheiro ficou parado e rendeu juros. A instituição pode usar esse dinheiro, esse lucro lá da conta? Pode, mas apenas no projeto. Ela não pode, por exemplo, pegar esse dinheiro que rendeu na conta específica daquele projeto, uma emenda parlamentar, chegou 100 mil na tua conta, você é obrigado a aplicar esse dinheiro. Ok. Rendeu lá R$ 1.000 de juros, correção monetária. Eu posso pegar esses R$ 1.000 e pagar a conta de energia que não está no projeto? Posso pagar um funcionário? Posso comprar alguma coisa para a instituição, alimento? Não. Você só pode usar para o projeto. Então, o que você pode fazer? Ampliar o projeto. Está trabalhando com o quê? O projeto era para custeio material de manutenção, escritório, para manutenção do escritório, compra mais resma de papel, compra mais material, mas você não pode tirar dali, não pode sair do objeto do projeto, do termo de fomento ou termo de colaboração, ok? Beleza? Apenas dentro do próprio projeto, os rendimentos de aplicação financeira devem ser obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria. Comprar mais cartilhas, por exemplo, era para compra de cartilha. Comprar mais cartilhas. Reforça a meta. E mais você tem que pedir autorização ao concedente. Isso tudo lá pelo Transfere Gov. Ok? A OSC pode usar o recurso federal para pagar a conta de luz, aluguel e o contador da entidade? Pode. Só que você tem que colocar isso no teu plano de trabalho. Você tem que colocar isso lá, tá? Sim, são os chamados custos indiretos. E outra coisa, tem que estar especificados. Esses custos indiretos vão ter que estar especificados. Você não pode botar de forma genérica. Custos indiretos, custos administrativos, tantos por cento, não pode. São despesas administrativas, mas ela tem que estar mensurada. Lembra da mensuração? Você tem que mensurar, especificar. Eles podem ser pagos desde que sejam proporcionais ao projeto executado e estejam aprovados no plano de trabalho. Posso cobrar uma taxa de administração de 20% do Ministério só por gerir o projeto? Não. Aboliu essa questão, né? O marco regulatório ele aboliu essa questão da taxa de administração, tá? Todo recurso deve estar nominalmente justificado, aluguel, contador, RH, certo? E aí vai indo. Vai indo aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó. A OSC contraiu multas, né? Juros por atrasar pagamento do FGTS da equipe. Posso pagar com recurso da parceria? Não. Tudo que eu falei com vocês. Vai ter que sair dos recursos próprios da instituição. E por aí vai indo, tá? Leiam isso. Sistemas de prestação de contas da transferência, Transfere Gov. Ó, como a instituição entra e propõe, a gente ainda vai falar disso também, tá?
né? Vai ter uma aula específica sobre isso. Mas eu quero que vocês já leiam aqui, já conheçam, né? A antiga plataforma Mais Brasil, que agora é a Transfere Gov, que é o plano de trabalho, né? É verdade que o TCU só olha a nota fiscal na prestação de contas? Claro que não. O paradigma mudou, tá? Ele não vai olhar só para a nota fiscal, ele vai olhar os resultados. Então você tem que trabalhar com a mensuração dos resultados, tá? Precisarei guardar a nota fiscal de papel, já que é tudo eletrônico? Sim, precisa, tá, gente? E por 10 anos. Esse é o que determina lá a lei, tá bom? Então, gente, aí vai indo até a pergunta 50 aqui, ó. Beleza? Ó, como garanto que minha OSC jamais caia em uma tomada de conta especial? Tribunal de Contas do Estado, né? No Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas da União, né? Ou pelo próprio Ministério, sendo impecável nas três bases. O que que você tem que ser impecável? Fazer o diagnóstico, SWOT, antes de abraçar recursos. Planejamento, organização primeiro. Se o recurso chega e você está desorganizado, vai dar zebra. Não vai dar certo. Você vai ter problema. Segundo, respeitar o plano de trabalho acordado no Transfere Gov. Você botou um plano de trabalho lá, tem que seguir a risca. Terceiro, focar sempre no impacto real à comunidade com máxima transparência possível. Ok? Seguiu esses três aqui, deu certo. Tá bom? Gente, beijo no coração. Daqui a pouco a gente vai para o bloco 5, tá? Bloco 5.